Os Estados Unidos da América anunciaram que enviarão cerca de 100 soldados e também um moderno sistema antimísseis para apoiar Israel a se proteger contra um eventual novo ataque com mísseis vindos do Irã. Com isso, os Estados Unidos reforçam seu apoio incondicional a Israel, ao mesmo tempo que também reforçam sua grande inimizade com o Irã. Será que estamos diante de uma escalada ainda maior do conflito no Oriente Médio? Se você quiser entender estes e outros temas das atualidades, geografia ou geopolítica, já sabe, me acompanhe aqui no canal. Faça a sua inscrição, já deixa o like nesse vídeo e vem comigo. Meu povo, hoje é quarta-feira, dia 16 de outubro de 2024. E para seguirmos com esse vídeo, dá uma olhada na manchete do dia 13 de outubro, de domingo, portanto. Contra o Irã, Estados Unidos anunciam que enviarão soldados e sistemas antimísseis a Israel. A meio escalada da guerra, Pentágono diz que medida demonstra apoio inabalável de Washington a Tel Aviv, apoio americano, portanto, a Israel. Então tá aí, Estados Unidos anunciaram que vão enviar sistemas antimísseis avançados, além de 100 soldados americanos para operar esse sistema. Então, gente, primeira coisa importante que esse anúncio acaba confirmando. Muita gente já especulava que Israel estava tentando atrasar ao máximo, ou seja, adiando a resposta aos ataques feitos pelo Irã, justamente porque Israel sabe que um eventual novo ataque contra o Irã, como resposta aos ataques que o Irã fez lá no último dia 1º de outubro, inevitavelmente esse contra-ataque ou essa contra-resposta israelense ao Irã pode levar a um novo ataque iraniano. E esse novo ataque iraniano, ele tem a possibilidade de ser um ataque ainda maior do que o que foi feito no dia 1º de outubro. E aí, diante de um ataque com mísseis balísticos, mísseis hipersônicos do Irã, Israel sabe que o seu sistema de defesa aérea, o seu domo de ferro, ainda que seja super moderno, ele não é inabalável, ou seja, ele não é capaz de proteger Israel de qualquer tipo de ataque, ainda mais com mísseis hipersônicos vindos do Irã. E há relatos de que alguns dos mísseis atingiram alvos em território israelense. Vai que agora o Irã decida utilizar um número ainda maior de mísseis. Vai que nesse novo ataque do Irã haja uma ação combinada do Irã, do Hezbollah, do Hamas e dos Houthis. Então, justamente por Israel saber que não tem um sistema de defesa 100% pleno e eficiente, Israel vem atrasando essa resposta ao Irã e agora os Estados Unidos anunciaram também o reforço dessas defesas aéreas de Israel, prometendo enviar esse sistema antimísseis e também soldados americanos que já são preparados, já são treinados para operar esse novo sistema. Está aqui, De acordo com o Pentágono, o presidente americano Biden ordenou que o Departamento de Defesa utilizasse o chamado TAAD, que na sigla em inglês quer dizer Terminal de Defesa de Área de Alta Altitude. Esse sistema, portanto, para proteger Israel de eventuais ataques de mísseis balísticos vindos do Irã. Então, informação importante, o que reforça também esse apoio inabalável, esse apoio incondicional dos Estados Unidos a Israel na defesa contra eventuais novos ataques vindos do Irã. Aqui eu quero aproveitar um ensejo para relembrar com vocês o seguinte: o Irã nem sempre, como todos sabem, nem sempre foi esse grande inimigo do Ocidente, nem sempre foi esse grande inimigo dos Estados Unidos. Essa inimizade ela começa em 79, depois da Revolução Islâmica Xiita, liderada pelo Ayatollah Khomeini, esse mesmo da imagem. E aí, a partir de 79, o Irã passa a ser o maior inimigo, o maior entrave, o maior obstáculo a uma maior presença dos Estados Unidos no Oriente Médio. Justamente por isso, a mídia ocidental, muito influenciada pelos Estados Unidos, passa a divulgar aos quatro ventos que os xiitas, os islâmicos xiitas, são mais radicais que os islâmicos sunitas. O que não encontra lastro na realidade, viu, gente? O que não é uma verdade. Vocês que me assistem agora, eu sei que tem pessoas aí de variadas idades, mas certamente vocês que já passaram pelo ensino médio devem se lembrar das aulas de geopolítica lá no ensino médio, que o professor, muito provavelmente, na hora de explicar a diferença entre sunitas e xiitas, ele utilizar a seguinte explicação: os xiitas
são mais radicais que os sunitas. Se você aprendeu isso ou se você acredita nisso, gente, por favor, desfaça esse entendimento agora. Isso está errado. Você não pode diferenciar xiitas de sunitas a partir do fato de um ser mais ou menos radical que o outro, porque não tem nada a ver. A diferença reside lá na sucessão do grande profeta Maomé, que eu nem quero entrar no mérito agora, não é o foco da nossa aula. Mas só para que você entenda aqui que você não pode falar que um é mais radical que o outro, vamos entender o seguinte. Sunitas de um lado, xiitas do outro. A maioria dos islâmicos no mundo são sunitas, cerca de 80%. Apenas uma menor parte são de xiitas. Quando você pensa, por exemplo, nos principais grupos terroristas que existem no mundo, a maioria dos grupos terroristas não são xiitas, são sunitas. Começa a listar para mim aí, ó. Hamas é sunita, Al-Qaeda, que promoveram o maior ataque terrorista contra os Estados Unidos, são sunitas. O Estado Islâmico, sunita, Jihad Islâmica, sunita e assim por diante. É uma série de grupos que, se fosse para listarmos todos aqui, ficaríamos mais de uma hora listando. Já do lado xiita, não são tantos grupos assim. Inclusive agora, de memória, só me vem à mente um, que é justamente o Hezbollah. Ou seja, a maioria dos grupos são sunitas. Se xiitas fossem mais radicais, deveria certamente existir um número maior de grupos terroristas xiitas, e isso não ocorre na realidade. Quer dizer então que, por existirem mais grupos, um número maior de grupos terroristas sunitas, então os sunitas são mais radicais? Também não, né, gente? Por que há um número maior de grupos radicais islâmicos sunitas? Porque o percentual de sunitas no mundo é muito maior. São cerca de 80% dos islâmicos no mundo seguidores da vertente sunita, uma menor parte xiita. Então, não diferencie xiitas e sunitas a partir do radicalismo. Isso é tão interessante porque aqui no nosso linguajar, no português brasileiro, a expressão xiita, ela por vezes é utilizada para definir alguma coisa como sendo radical, como sendo extremo. Você talvez já tenha ouvido ou já até tenha falado xiita como sinônimo de radicalismo. E aí eu peguei um exemplo aqui, para te mostrar como isso pode acontecer. Nosso ex-presidente Jair Messias Bolsonaro, e aqui, gente, só para esclarecer, sempre que fala desse moço aí é muito polêmico, né? Não estou fazendo juízo de valor sobre ele. Ainda que eu tenha a minha opinião sobre ele, e você certamente também tem a sua, eu não estou aqui fazendo juízo de valor sobre ele. Mas dá uma olhada no que ele disse quando ainda era candidato à presidência lá em 2018. Olha a manchete é de outubro de 2018, portanto há 6 anos, hein? Bolsonaro diz que pretende acabar com ativismo ambiental xiita, olha a palavrinha xiita, se for eleito. Aqui, entre aspas, literalmente o que ele disse. Quero fundir os ministérios da Agricultura e do Meio Ambiente, que era uma promessa ainda, né? Ele não tinha sido eleito. Não pode ter ambientalismo xiita no Brasil. Por que ele usou a expressão xiita aqui, ó? Ele usou a expressão xiita para fazer referência a um ambientalismo que, segundo ele, era radical, era extremado, extremista e assim por diante. E aí, ao invés de falar ambientalismo radical, ele falou ambientalismo xiita. Por que ele fez o uso do xiita? Porque na mídia ocidental, nos últimos 40 anos, falar de xiita era sinônimo de falar de radicalismo. Isso é uma influência imposta pelos Estados Unidos da América, justamente porque os xiitas lá no Irã se tornaram os maiores adversários dos interesses americanos na região do Oriente Médio. Eu imagino que o ex-presidente sequer saiba o que significa a palavrinha xiita, mas enfim, a ideia aqui era te explicar que a palavra xiita, apesar de ser usada como sinônimo de radicalismo, não pode ser assim usada. Ficou claro isso aí, meu povo? Beleza? E ainda falando sobre o Oriente Médio, ao mesmo tempo que os Estados Unidos anunciaram, esse apoio a Israel na sua defesa contra um eventual novo ataque iraniano, o governo americano, na terça-feira ontem, dia 15, ele anunciou isso aqui, ó. Os Estados Unidos dão a Israel 30 dias para aumentar a ajuda humanitária a Gaza. Caso contrário, haverá consequências.
Será que haverá consequências mesmo, gente? Os secretários de Estado Antony Blinken, que é o da imagem, e o da Defesa Lloyd Austin, escreveram às autoridades de Tel Aviv no domingo, dia 13, expressando preocupação com a situação de deterioração no território palestino. Aqui é a crise humanitária, né? 40 mil mortos, milhares de pessoas famintas, outras tantas que não têm onde morar porque suas casas foram destruídas. Então, os Estados Unidos, ao menos publicamente, vem cobrando de Israel algum cuidado maior com a população civil palestina. E aí deu esse prazo aí de 30 dias para que Israel promova uma melhor ajuda humanitária, uma maior atenção humanitária em relação a essa população civil. Caso contrário, caso Israel não melhore essa situação em Gaza, o governo de Netanyahu pode sofrer restrições na ajuda militar americana. Washington é a maior patrocinadora das Forças Armadas israelenses. Então tem uma ameaça aqui, né? Se Israel não mudar a situação em Gaza, pode haver restrição na ajuda militar dada pelos Estados Unidos. Gente, vocês acreditam nisso? Eu não acredito não, viu? Aqui é a manchete, né? Caso contrário, haverá consequências. Balela, não tem nada disso. Isso aqui nada mais é do que uma forma do atual governo americano tentar passar uma mensagem para a população islâmica que vive nos Estados Unidos. Tentar passar o seguinte recado: olha, população islâmica, precisamos do seu voto nas eleições de novembro. Votem na candidata, Kamala Harris, candidata do Partido Democrata. Afinal de contas, o governo democrata, que atualmente está no poder sob Joe Biden, ele também se preocupa com os islâmicos, com os palestinos lá na faixa de Gaza. Então isso serve muito mais para o público interno, é o medo do Partido Democrata de perder o voto dos islâmicos. E esse voto, ainda que não seja o voto majoritário dentro dos Estados Unidos, longe disso, pode ser um conjunto de votos aí, que faça a diferença numa eventual vitória ou derrota dos democratas. Islâmicos dificilmente, a comunidade árabe islâmica que vive nos Estados Unidos, dificilmente vota nos republicanos, no Donald Trump. Normalmente ela vota em quem? Nos democratas. Mas diante de toda essa crise envolvendo os palestinos, há uma forte tendência de os islâmicos não votarem em ninguém. E esses votos podem fazer falta para os democratas, podem fazer falta para a Kamala Harris se eleger presidente dos Estados Unidos da América. Beleza, meu povo? O que você acha de tudo isso? Considera que os Estados Unidos devem continuar dando esse apoio incondicional a Israel, mesmo com toda a carnificina já promovida na faixa de Gaza e agora que tem sido feita também lá no Líbano? Deixa para mim nos comentários o que você pensa sobre isso. Se gostou do vídeo, deixa o like. Se não gostou, deixa o dislike. E nos vemos no próximo. Um forte abraço e até lá. Valeu!